Eu quero começar partilhando o nosso assunto hoje. Nós vamos falar sobre o significado dos alimentos. Mas antes de falar disso, eu venho há muitas e muitas lives deixando anotado para partilhar com vocês um dos temas, uma metáfora que eu usei na minha monografia no curso da DEP, né, da Dinâmica Energética do Psiquismo. E a gente, quando termina o curso, tem que fazer uma monografia, e eu gostaria de partilhar com vocês o final dessa monografia, que foi muito elogiada e eu também gostei bastante. É a história que eu quero contar para vocês, é a história de um dragoneiro. Vocês conhecem essa história de um dragoneiro? Sim, mas eu vou contar para vocês agora. Era uma vez, existia numa cidade, uma cidade pequena, um dragão que vivia amedrontando a cidade toda, e ele comia as virgens da cidade. E aquele dragão causava muitos problemas, muito medo, e todas as pessoas se reuniam para ver o que é que podiam fazer para matar aquele dragão. Então eles puseram fogo no dragão, eles atiraram pedra no dragão, eles bateram no dragão, eles fizeram tudo que eles podiam fazer para matar o dragão, e eles não conseguiam. Parecia que o dragão era imorrível, ele não morria de jeito nenhum. Até que um belo dia apareceu naquela cidade um dragoneiro. O dragoneiro é aquela pessoa que sabe dominar os dragões. E aí, esse dragoneiro, o dragão morava numa caverna e lá ele ficava, e o dragoneiro foi contratado para ver se ele poderia trazer um pouco de paz nessa cidade, né? E aí o dragoneiro falou: não, pode deixar que eu vou resolver o problema do dragão. E aí o dragoneiro se aproximou a uma certa distância daquela caverna onde estava o dragão, e quando o dragoneiro chegou perto, o dragão começou a se mexer feito um maluco dentro daquela caverna dele lá, todo assustado, se preparando para atacar aquele homem que ele estava vendo. E o dragoneiro encostou numa pedra, e lá o dragoneiro ficou impassível. E o dragoneiro ficou sem se mexer, simplesmente olhando na direção daquela caverna e vendo o dragão se mexer, ficar nervoso, ficar agitado, ficar apavorado e querendo atacar. E o dragoneiro permanecia calmo, impassível. Aí o dragão, ele foi ficando cansado porque ele via aquele cara lá parado, sem fazer nada, não atacava, não saía correndo. Aquele cara não tinha medo dele, continuava encostado lá naquela pedra. E daí então o dragão foi ficando cansado assim, dava uma olhadinha, dava uma paradinha, olhava, falava: nossa senhora, né? Nunca vi uma coisa dessa, que será, né? Todo mundo só quer acabar com a minha vida, todo mundo só quer me matar, todo mundo só quer me criticar, esse cara aí tá aí só parado. E aí o dragão ficou olhando, foi acalmando, foi dando um sono no dragão, e o dragão pegou e dormiu. E o dragão dormiu, e o dragoneiro ficou lá olhando para ele.
De repente o dragão acordou assustado e olhou lá e o dragoneiro estava lá parado. E o dragão começou a olhar em volta se tinha acontecido alguma coisa, se ele continuava inteiro, se o cara tinha se aproximado, alguma coisa assim. E ele percebeu que estava tudo do mesmo jeito. O dragoneiro estava lá olhando para ele sem fazer nada, sem se mexer. Aí o dragão ficou olhando pro dragoneiro, ficou olhando pro dragoneiro e mesmo assim passou mais um pouco, ele dormiu de novo. Para encurtar a história, ele acordava, o dragoneiro estava lá e ele dormia. E ele acordava, olhava lá, o dragoneiro estava lá. Até que ele foi observando com mais tranquilidade, ele olhou bem os olhos daquele dragoneiro e aquele olho do dragoneiro tinha simplesmente compaixão. Sabe o que é compaixão? É aquela coisa de você olhar sem julgamento, olhar com atenção e sem julgamento. Aí o dragão, foram passando os dias e o dragoneiro ficava lá e o dragão foi olhando e ele foi se encantando com aquele olhar do dragoneiro e ele começou a perceber que o dragoneiro não iria atacá-lo. Porque muitos dias se passaram e o dragoneiro estava lá olhando para ele. E aí ele foi percebendo que ele não era mais perigoso. Até que um belo dia, o dragoneiro fez assim para ele, ó. Saia daí, vem aqui perto de mim, vem cá. E o dragão, quando ele viu aquele convite para sair daquela caverna, ele olhou ele assim e ele era todo feio. E aí ele colocou um monte de véus em cima dele assim. E ele criou coragem porque o dragoneiro continuou falando, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aí ele saiu daquela caverna e quando ele sai daquela caverna, o sol bate nele completamente e aqueles véus não foram capazes de escondê-lo. E ele percebeu que ele estava nu diante do dragoneiro. E ele olhou assustado para o dragoneiro, porque o dragoneiro ia ver o quão feio ele era, e o dragoneiro continuou olhando para ele com compaixão, sem julgamento. E ele foi ficando muito emocionado, e ele foi tomando a decisão dentro dele de se aproximar e se ajoelhou diante do dragoneiro. E disse, de hoje em diante eu quero servir a você. Você vai ser meu mestre, você vai ser o meu cuidador. Toda a minha força vai ser para aquilo que você me pedir, eu vou fazer para você. E aí o dragoneiro começou a dar serviço positivo para esse dragão, e esse dragão ajudou aquela população a construir casas. O dragoneiro ficou feliz, o dragão ficou feliz. Essa é uma história arquetípica e é um pouco a história da Bela e a Fera, né? Para quem já conhece. Então, veja lá. O que significa o dragão na nossa vida? O dragão significa todas as nossas dificuldades, significa a nossa sombra, que a gente já conversou um monte de vezes sobre elas, significam as nossas compulsões alimentares, significa as nossas tristezas, a nossa dor, a nossa ansiedade, a nossa raiva, a nossa revolta, a nossa frustração. O dragão, ele representa tudo isso que eu acabei de falar. E cá dentro de cada um de nós tem um dragão desse. E também dentro de nós existe um dragoneiro. Mas antes de falar do dragoneiro, eu quero falar um pouquinho mais do dragão. O que o dragão dentro de nós faz? Ele come as nossas virgens.
O que significam as nossas virgens? Significam a nossa esperança, a nossa vontade de viver, a nossa alegria, o nosso potencial criativo, aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente tem de virginal, aquilo que a gente tem de esperança, de felicidade, de alegria. Isso é que é o virgem em nós. E esse dragão, ele mata a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa felicidade. Mas também dentro de nós existe um dragoneiro. Nós também podemos comparar esse dragão ao pensador. E agora que vai chegando no final do curso, a gente vai linkando um monte de coisas e aí a ficha começa a cair e o quebra-cabeça começa a ser montado. Não é uma coisa bacana? Muito legal. Então, esse dragoneiro é o seu eu observador. O seu dragoneiro que está dentro de você é aquele que está conseguindo trazer sucesso quando você vence uma compulsão. Quando você está com vontade de dizer não para alguma coisa e você diz o não para alguma coisa. O seu dragoneiro é aquele que é capaz de dominar o seu dragão através da compaixão, do não julgamento e da atenção. O dragoneiro ficou semanas sentado naquela pedra, olhando para o dragão, sem querer acabar com a vida dele, sem querer criticá-lo, sem nada. Até que o dragão começou a se sentir mais confiante na presença do dragoneiro. Então, o seu eu observador é a sua centelha divina. Deus não está só fora de você, está em tudo, mas você também é Deus. E o seu Deus, o Deus que você é o seu eu observador. Quando você se senta para meditar, e em meio a pensamentos, eu não estou dizendo que todos nós já sabemos acalar a nossa mente com perfeição, né? Mas em alguns momentos que a gente consegue acompanhar o ar que entra e o ar que sai, a gente está dragoneiro, a gente está eu observador, a gente está a centelha divina. Ela é que está tomando o comando da nossa vida. Então, quando você medita, ou quando você, diante de um desejo de compulsão, diante de uma ansiedade, diante de um mal-estar, diante de uma emoção que você ainda não sabe lidar com ela, diante do desconhecido, você simplesmente dá um passo para trás e se coloca no lugar do dragoneiro, você está ativando o Deus em você. Eu esperei tanto tempo para te dar essa notícia. A gente precisou caminhar bastante para eu poder te dar essa notícia que eu estou te dando agora. Porque todos nós temos ou pelo menos já tivemos uma religião tradicional, formalizada e etc e tal, né? Especialmente as religiões cristãs. Acho que a maioria de nós já pertenceu ou ainda pertence a alguma religião cristã, né? Então a gente tem ideias das mais variadas a respeito de Deus, que são aprendidas e que vêm de fora para dentro. Mas agora eu estou convidando vocês para perceberem que o Deus que é você
sempre esteve aí dentro de você e que todas as horas que você quiser e a cada momento, quando você vai fazer a sua meditação, você está entrando em contato com a sua centelha divina, que é uma partícula individualizada de consciência. Uma das coisas, gente, Deus é tudo, é o todo. E acontece que nesse Big Bang, nessa explosão que teve, houveram bilhões e trilhões, eu não sei nem que número falar disso, que se espalhou, né? Teve uma explosão. E cada partícula dessa, cada uminha partícula dessa é um de nós. Ou é uma plantinha, ou é um bichinho, ou é uma molécula da terra, tudo. E o ser humano, ele está vivendo um processo de individuação. Nós estamos evoluindo à medida... Opa, quase que caiu aqui. Nós estamos evoluindo à medida em que nós vivemos esse processo de individuação. O que significa isso? A gente se transforma num indivíduo representante da centelha divina. E banca que a gente tem esse jeitão, e é desse jeitão que a centelha divina quer se expressar nesse planeta. Era isso que eu queria partilhar com vocês. Esse trabalho eu fiz nessa monografia da dinâmica energética do psiquismo, sabe? E é uma história arquetípica que explica com muita clareza e com muita facilidade quem a gente é, né? E estar nesse curso do Desperte o Magro em Você, ter me encontrado, é um sinal que a sua alma se uniu à minha para que você possa se lembrar cada vez mais quem você é. E você é uma centelha divina, você é um chispa de luz, um quantumzinho de luz. E essa chispazinha de luz, esse tique-tique-tique-tico de nada de luz, sabe, tem toda a memória do universo. Então, esse processo de individuação precisa acontecer, porque aí você vai ativando cada vez mais o Deus em você. Cada vez mais você vai se transformando em sábio. Cada vez mais você vai compreendendo as leis da natureza. Cada vez mais você vai se integrando com tudo e com todos. Vocês já pararam para pensar que as comidas carregam um significado emocional? Por exemplo, quando a gente vai para o cinema, o que a gente costuma ver as pessoas comerem no cinema? Pipoca, refrigerante, não é verdade? Quando você está num ambiente, numa sala com executivos que estão... Quando você está numa sala com executivos que estão resolvendo um negócio, etc e tal, o que você encontra nessa sala? Você encontra café, no máximo um suquinho de laranja, né? Não? Então, as comidas, elas trazem um significado. Por exemplo, nas férias, né? O que está associado? Que tipo de comida a gente pensa que a gente quer comer quando a gente está de férias? Guloseima, sorvete, doces. E quando a gente está assim, assistindo um filme, que tá uma chuvinha lá fora e não sei o que lá mais a gente está querendo,
bolinho de chuva, a gente está querendo rabanada, né? Quando a gente está num momento assim de carinho, uma mulher que está sendo acarinhada, etc. O que ela ganha? Ela ganha chocolate, né? Então, as propagandas de alimentos, elas se utilizam e elas foram criando esse tipo, que nem, por exemplo, a propaganda da margarina traz a ideia da família feliz, né? Então, a pessoa que tem lá um monte de problema, ela quando vai comprar margarina, ela não tá nem se dando conta que ela tá comprando a tal margarina da tal marca, porque na propaganda da televisão é uma família muito bonita, muito feliz, num cenário onde tem de tudo, um café da manhã delicioso, etc e tal, e a pessoa vai lá e come a margarina. Então, por que eu estou trazendo isso agora? Para que vocês comecem a perceber qual é o significado dos alimentos para vocês, né? Por que é que eu gosto tanto disso, certo? Isso, e a mídia, ela se aproveita para ganhar dinheiro dessas distorções. Mas o que acaba acontecendo? Muitos de nós ainda, muitas vezes, podem enxergar algum alimento como um paliativo para as nossas necessidades, entendeu? Às vezes a gente tem necessidade de companhia, às vezes a gente tem necessidade de afeto, às vezes a gente tem necessidade de relaxar, às vezes a gente tem necessidade de obter um pequeno prazer, ou por outra necessidade qualquer que não seja uma necessidade nutricional, uma necessidade física. Então, é muito importante, especialmente naqueles momentos em que você ainda pensa em comida, que ainda tem aqueles desejos, aquele momento que você percebe que pode vir uma compulsão, é importante você observar que tipo de sentimento tem naquele alimento para você, percebe? E devia ser umas 4 e pouco, logo depois que bateu aquele alarme, eu estava tão cansada que eu precisava realmente levantar um pouco, dar uma volta, tomar um copo d'água, que foi realmente o que eu fiz. Mas me veio uma vontade de tomar um café com leite, com pão, com manteiga, bem docinho, com gosto de mãe. A minha mãe fazia isso pra gente de noite, às vezes fazia de tarde, quando a gente era menino. E aí eu respirei fundo, tomei minha água, dei minha descansadinha e disse pra mim, a hora que eu for jantar, é isso que eu vou fazer. E de fato eu fiz isso. Mas para vocês verem quanto que o alimento, ele tem às vezes ele pode querer suprir uma necessidade emocional. E eu estava cansada, porque hoje teria que acabar de fechar tudo, entendeu? Então, sempre que a gente deseja alguma coisa, aquilo sempre fica em primeiro plano na nossa cabeça. Por exemplo, imagine que você quer uma determinada bolsa. E aí você quer a bolsa, você lembra na bolsa, você passa na loja, a bolsa tá lá, e você lembra na bolsa, até que um belo dia você vai poder ter a bolsa. E aí você vai lá e comprou a bolsa. Uma semana depois que você está usando a bolsa, ela virou só uma bolsa. Ela perdeu completamente aquele significado que ela tinha antes de você ter comprado a bolsa. Alguém já viveu uma experiência assim? Você quer um carro, você quer um carro, você quer um carro, você quer um carro, você quer um carro. Aí você compra um carro. Aí depois de um mês que você está com o carro, você só tem um carro. Pronto, você tem um carro. Não é isso que acontece? Então, com as coisas materiais, mesmo que a gente deseje muito, depois que você tem aquilo, você percebe que aquilo
que o significado emocional daquilo foi embora. Com a comida acontece a mesma coisa, só que o fato de você ingeri-la quando você não está precisando, ingeri-la apenas pelo significado, você vai se prejudicar porque você pode ganhar peso, entendeu? Então é por isso que a gente usa essa técnica de mesmo quando você tem o desejo, você espera o próximo horário da sua fome física e aí você vai lá e faz aquilo que você tem vontade. Ou então existe uma outra técnica com essas pessoas que ainda sentem compulsão, né? Eu até falei num dos vídeos do workshop que você pare um minutinho e que você fique prestando atenção, uns 5 minutinhos olhando para aquela comida e se perguntando qual é o significado emocional que isso aqui tem para mim. Qual é? Qual é o significado? Combinado? E daí vocês vão postar no grupo de WhatsApp, que eu quero saber. Tá certo? Então experimente fazer esse teste para as pessoas que ainda se sentem, que vivem alguns episódios de compulsão, ou que sentem aquele desejo. Por exemplo, eu estou contando para vocês que hoje à tarde eu identifiquei que parece que quando a gente chegava e que a minha mãe ia fazer o café para nós, nossa, aquilo era um momento assim de tanto carinho, tão gostoso, tão quentinho, né? Que eu estava precisando daquilo naquele momento, né? De fazer uma pausa, dar uma respirada, pelo tanto que eu venho trabalhando, entendeu? Então aí você vai se conhecendo e aí eu conversei comigo, eu tomei uma água, eu tenho uma paisagem bonita aqui na frente da minha janela, saí aqui na varanda, fiquei olhando um pouco, respirei, descansei e daí voltei a trabalhar, certo? Essas técnicas que eu estou ensinando para vocês faz com que você reavalie o significado que as coisas de comer têm na sua vida. E aí faz com que você seja livre para modificar esses significados, compreende? Por opção. E aí você não precisa continuar sendo escravo daquele conceito inconsciente porque você está inconsciente, porque você não sabe o que é aquilo, tá bom? Concluindo mais um pedacinho do que eu quero dizer, é assim: quando você descobre o significado daquele alimento que você estava desejando, você pode criar uma nova intenção, um novo objetivo, um novo planejamento, como eu fiz. Eu reconheci aquele desejo naquela hora, isso aconteceu hoje mesmo, e aí eu já transferi para 6 horas da tarde, que era a hora que eu ia jantar. Então você planeja, é mental isso, tá certo? E também é uma ação emocional. Por quê? Porque você toma uma decisão, um compromisso, você continua entusiasmada porque você vai dar para você aquilo que você desejou. Compreende? Sem problema nenhum. Então é uma ação mental, porque você planejou, você identificou o desejo e planejou. É uma ação emocional porque você continua entusiasmada que você vai suprir aquele desejo. E é uma ação física também, porque você vai agir de acordo com aquilo que você planejou. É como se você fosse fazer uma viagem muito longa. Você planeja, você estabelece metas, você age, existe toda uma sequência de coisas para você chegar onde você quer chegar. Não é verdade? Então, esse é o recadinho da parte dos alimentos que eu gostaria de deixar com vocês, né? Olhe os significados. Por exemplo, por que é que eu gosto tanto de arroz com feijão?
A minha mãe, gente, ela fazia um prato de arroz com feijão e depois ela dividia em 4 montinhos separados e nas avenidazinhas que ficavam sobrando, ela colocava as misturinhas. E aí, à parte, ela deixava o alface, que era uma salada, e aí a gente tinha 2 pratos para comer. Então, a gente abria a folha do alface como se fosse fazer um charuto. Aí a gente pegava um pedacinho, um pouquinho de um dos montinhos, fazia punha naquela folha de alface, enrolava aquela folha de alface e comia que nem charuto. Gente do céu, que delícia! Eu hoje não faço charutinho, mas eu não como sem arroz, feijão e alface. Vamos fazer o exercício da pedra? Então, sente-se de uma maneira confortável para você. Isso, fecha um pouquinho os seus olhos e traga a sua pedra para o seu coração. Inspire profundamente, sentindo o contato da pedra com a sua mão e sentindo o contato da pedra com o seu peito. Inspirando profundamente, você vai deixando que a pedra penetre o seu coração. Isso. Nesse momento, abra seu coração para essa pedra que representa esse dragoneiro, esse eu observador, o seu maná, que nutre o seu coração com a sua consciência, com a sua respiração. Abra seu coração a esses códigos de luz que nesse momento você está recebendo. Abra seu coração para receber. Abrindo-se para sentir todo o trabalho da pedra dentro do seu coração. Ativando o seu eu observador, seu dragoneiro. Ativando a compaixão. A capacidade de olhar sem julgamento. Olhar a si mesma e aos outros. Olhar os seus dragões. E que assim seja. E que assim seja. E devagarinho você vem voltando para esta sala. Venham voltando para esta sala. Tchau, gente!